Pediram pra você contar, falaram assim, ó. Pede pra ele contar a história do Marcelo. Ih, gente. Que história é essa? Então, Marcelo É o Marcelo que eu tô pensando? é esse aí. Um que joga, um cabeludinho. Joga no Fluminense, lateral esquerdo? É. Cara, assim, se eu fosse pontuar assim, então são três coisas. Tu falou, eu fiquei até arrepiado. São três coisas que me dão muito orgulho, né, do futebol e das coisas que eu vivi. Que é a ida do Felipe Santana pro Borussia Dortmund, que eu pude acompanhar uma outra realidade, né, do futebol. Levar meus filhos, né, meus filhos foram na conquista do Borussia. O Muriqui, por toda a história envolvida, o trabalho que foi feito. E o outro é o Marcelo. A situação do Marcelo é a seguinte. Eu era muito amigo do Richard Alda, que era empresário do Marcelo, do Arouca, e Rodolfo, Carlos Alberto, Carlinhos, maluco. Então, o Richard é meu parceiro, meu amigo. O nosso escritório era no mesmo condomínio. E eu estava administrando a Cabo Friense, a futebol profissional, prestando consultoria lá. E o Richard tinha um relacionamento muito forte dentro do Fluminense, na base. E aí um dia ele falou assim, vamos lá em Xerém, vamos ver o que tem de jogador lá que o Fluminense não esteja usando, que estourou a idade do Júnior, que a gente leva para Cabo Friense para jogar o segundo semestre. E aí eu fui no carro dele, e na volta eu escuto ele falando com um cara da Rússia, querendo contratar o Marcelo. E aí ele fala, pô, eu sei, cara, porra, são 4 milhões e meio, porra, é dinheiro pra caramba, o Fluminense tá precisando, nesse momento tá difícil. Mas o jogador falou que não vai. Eu sei que ele ganha só 5 mil reais aqui, mas ele não vai. Pô, mas ele vai ganhar 10 vezes mais? Não vai. Ele falou que só sai do Fluminense pra jogar no Milan, na Inter, Barcelona ou Real Madrid. Quem era o Marcelo naquela época? Ninguém. Tava subindo do Júnior, né? Tava fazendo alguns jogos do profissional. Tinha acabado de subir. E aí, tudo bem. Eu falei, Richard, quem é esse jogador aí que não quer ir? Ah, é o Marcelo. Os caras estão querendo levar ele lá pro time da Rússia, estão pagando um caminhão de dinheiro, mas não adianta falar com ele, que ele só vai se for um desses daí. Os caras querem falar com o pai, querem falar com mãe, estão querendo oferecer dinheiro, estrutura para montar a família lá, mas ele não vai. Falei, que coisa, hein? Maluco ele, né? Porra, sofre um acidente aí, rompe um ligamento, que é uma coisa natural, acabou a vida dele. Passou uma semana, 2, eu não lembro assim. O meu escritório era do lado do Reinaldo Pita. E no meu escritório não tinha cafeteira expresso. Do Reinaldo Pita tinha. Então eu batia ponto 3 vezes por dia lá. Ia lá falar um cafezinho. Ia. Ia aprender. Porque os caras sempre escutando ele, porque ele sempre foi pica, né? Aprender com um cara que, porra, tem uma história dentro do futebol. E numa desse cafezinho, aí ele falou, ô Gordinho, senta aí. Aí eu tô sentado, tomando um cafezinho, pá. E aí liga Gilmar Veloz. Na época o Gilmar Veloz era o empresário do Filipão, e o Filipão tava arrebentando lá na Europa, né? E aí eu escutando o Gilmar Veloz falando com ele, e aí o Gilmar fala, ó, o ciclo do Roberto Carlos acabou no Real Madrid. Precisamos indicar algum lateral esquerdo pro Real Madrid. Aí o Reinaldo, puta que pariu, não tem ninguém pra apresentar pro Real Madrid. Porra, não tem. Aí fala, Gordinho, tem alguém pra indicar? Aí eu falei, lateral esquerdo? Marcelo. Aí ele falou, você tá de sacanagem comigo, Marcelo? Que Marcelo que você tá falando? Marcelo do Fluminense. Esse aí, porra, tu não tá sabendo? Ó, teve uma proposta de 4 milhões e meio, o Fluminense tá puto lá, porque queria faturar pra... E ele falou que não vai. É mesmo, Marcelo? É. Quem é o empresário dele? Eu falei, o Richard. Pega lá o DVD, naquela época era DVD. Era DVD. Pega o DVD dele lá que eu vou mandar pro Gilmar. Nesse inteirinho, né?
A seleção sub-23 tinha feito um fiasco no Sul-Americano, alguma coisa que estava correndo risco de não ir para as Olimpíadas. Aí a CBF tinha botado o Dunga, bota o Dunga para ser o treinador da sub-23. E aí ele convoca o Marcelo, só que era o treinador da principal convocando. Marcelo, num jogo na Inglaterra, faz 1 ou 2 gols de fora da área. Aí, quando a gente manda, o Gilmar Veloz falou assim, ó, Real Madrid que é ele. No desenrolar disso tudo, eu levei, junto com o Richard, eu fui no embarque dele. Na época ele era careca, sabia? No dia que ele embarcou pro Real Madrid, junto com o Marcelo Penha e o Richard, ele era careca. E o Richard falou assim, ó, vou trazer a camisa, hein? Tá bom. Resumo da ópera. Depois de ele nunca trouxe a camisa. Um dia eu mando mensagem pra ele, né? Richard, porra, o Marcelo tá fazendo 10 anos, a minha camisa até hoje não chegou. O Richard tava internado, tava morrendo, já tava assim no final da vida já. E eu só fui conseguir essa camisa através do Lucas Mineiro, que eu mandei há pouco tempo uma... Falei, ô Lucas, tu que trabalhou com o Richard, sabe quem é o Lucas Mineiro? O Lucas Mineiro trabalhava com o Richard. Eu sabia. Ele começou... Lucas Mineiro foi árbitro, depois foi trabalhar com o Richard, eu conheci ele nessa época, depois ele saiu, o Richard faleceu, ele foi trabalhar com o pessoal da Tráfica e ele que descobriu o Vinícius Júnior, né? Eu falei, ó, tu tá sempre lá com o Vinícius Júnior, dava essa camisa aqui que eu participei da venda do Marcelo pro Real Madrid, faturei um dinheirinho disso aqui, só que até hoje a camisa chegou, o Richard morreu e não trouxe. Aí eu comprei uma e mandei pra ele. Aí ele pegou, ó, vou autografar 2, mas ele mandou uma dele. Então eu tenho uma de jogo, tem uma dele que tá lá do lado de um cara que talvez você conheça também, Pelé. Tá lá a camisa dele junto com a do Pelé, do lado do Pelé. Cara, quer dizer que um café despretensioso, porque você não tinha uma cafeteira, não vou falar que colocou o Marcelo no Real Madrid assim, mas ajudou de alguma forma a colocar o Marcelo lá. Isso aí. Cara, que não só ele. Por exemplo, o Leandro Eusébio, quando tava no Japão, ele ficou 2 anos lá no Japão, e num café assim, ele tava conversando, o Reinaldo tava falando com um jogador dele do Goiás. Ele falou, zagueiro, eu não sei o zagueiro. Eu falei, eu tenho o zagueiro. Porra, Leandro Eusébio tá voltando aí agora, porra. Te botou o Leandro Eusébio no Goiás, ele se destaca no Goiás. E vai pro Flu. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!